Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades, curta, compartilhe e divulgue os nossos vídeos. Assessores do Gabinete do Ódio admitem à APF que atuavam na SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. A notícia está no UOL. Depoimentos de membros do grupo contrapõem falas de Weingarten na CPI. Pouco a pouco está se mostrando que, de fato, Bolsonaro e seus apoiadores articularam vários momentos, várias situações de política de ódio, o gabinete de ódio muito claro, inclusive tendo o filho do presidente da República, Carlos Bolsonaro, como um dos principais responsáveis, só que está se demonstrando cada vez mais que esse gabinete do ódio, ele tinha suas raízes, vamos dizer, seus tentáculos em várias secretarias, em vários ministérios. Então, depoimentos de membros do grupo contrapõem fala de Weingarten na CPI. O Weingarten, que é o chefe da SECOM, na CPI chegou a dizer que o gabinete do ódio não atuava lá, e agora tem-se uma prova desse gabinete do ódio aí. A PF quer apurar se a parte de Damares, por exemplo, ela foi também responsável por essa difusão, inclusive, do ódio e participando de atos antidemocráticos. PF quer apurar se passa de Damares foi usada para inflar atos contra o Supremo Tribunal Federal. Essas observações agora, essas constatações que estão surgindo agora, vêm da investigação por parte do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal sobre os atos antidemocráticos. No primeiro momento, por exemplo, a Sara Giromini, ela foi, inclusive, chegou a ser presa a partir da constatação da sua participação nos atos democráticos. E agora a investigação está avançando mais ainda a outros blogueiros, a empresários. Olha só, o líder do gabinete do ódio, o Arthur, ele repassou vídeos para o canal bolsonarista. Então, o líder do gabinete do ódio repassa vídeo para o canal bolsonarista. Observe que era uma teia, está se descobrindo o que já se suspeitava muito, de que o Bolsonaro e seus filhos, por exemplo, armaram todo um gabinete chamado Gabinete de Ódio, que passa a ser chamado de Gabinete do Ódio, inclusive pela imprensa, que perseguem aqueles considerados os seus inimigos. O perfil derrubado em rede foi acessado de casa de Bolsonaro no Rio de Janeiro e no Planalto. Olha só, um perfil que foi derrubado, inclusive com a investigação do Supremo Tribunal Federal, a partir do Alexandre de Moraes. Temos agora mais uma constatação, né, que o gabinete, esse gabinete derrubado, ele foi acessado de casa de Bolsonaro no Rio de Janeiro e no Planalto, ou seja, até dentro da casa e também no Planalto. Vamos ver essa notícia aqui para se perceber exatamente o grau de participação efetiva aí do gabinete do ódio, inclusive ligação com Bolsonaro, sua família, sua casa e o Planalto. A Polícia Federal identificou que entre a rede de contas falsas derrubadas pelo Facebook em junho do ano passado, está um perfil operado de endereços ligados ao presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, sede oficial do governo, e na casa da família na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A conclusão consta em relatórios produzidos durante as investigações do chamado Inquérito dos Atos Antidemocráticos, abertos em abril do ano passado, para investigar a organização de manifestações defendendo a volta da ditadura militar, intervenção das Forças Armadas e atacando instituições democráticas que marcaram a comemoração pelo Dia do Exército em diferentes cidades. Então, voltando aqui ao UOL, essa investigação aí agora constata isso. No caso, o gabinete da Damares também teve um assessor direto que participou ativamente, inclusive já foi percebido agora nesse momento. Olha só, a outra notícia aqui que vem agora
no UOL. PF liga Michele Bolsonaro e gabinete do ódio a contas falsas do Facebook. Investigação detectou o uso de rede da primeira-dama na casa do presidente no Rio de Janeiro. Olha, cada vez mais está se percebendo a participação efetiva do Bolsonaro, da família Bolsonaro, com esse gabinete do ódio. Se está percebendo também muitos malfeitos, como se diz, muitos malfeitos por parte da presidência da República, dos seus seguidores, e aí se tem, inclusive, assessores diretos, por exemplo, na Secretaria da Comunicação, na Secretaria da Damares, e aí está se percebendo que há dinheiro pago, dinheiro público, para fazer isso. Ou seja, o meu dinheiro, o seu dinheiro, tirado também para o gabinete do ódio. O Leonardo Sakamoto diz o seguinte, que o Supremo escancara o partidarismo de Augusto Aras com Bolsonaro. O Augusto Aras, cada vez mais, esse procurador-geral da República, tem se mostrado mais um procurador-geral do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, porque ele chegou a pedir, inclusive, que arquivasse a investigação sobre essa questão dos atos democráticos. E por que ele faz isso? Porque sabe que muita coisa vai ser descoberta, como está sendo descoberta. E qual foi a resposta do ministro Alexandre de Moraes? Ele foi muito esperto, né? Ele escancarou. Ele, na verdade, aquilo que estava sob sigilo, ele tirou o sigilo para mostrar, olha, tem muito mais coisas a se descobrir aqui. Então, a posição do Supremo Tribunal Federal escancara o partidarismo do Augusto Aras, ou seja, mostra que o Aras atua muito mais para defender Bolsonaro do que para defender, como se deveria defender, o povo brasileiro, a justiça. A notícia do Sakamoto, vamos então aqui ao artigo do Sakamoto. Ao retirar sigilo do inquérito que investiga a organização de manifestações antidemocráticas, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, escancara o partidarismo do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, segundo a avaliação do colunista do UOL, Leonardo Sakamoto. A decisão de Moraes ocorreu na última sexta-feira, depois que a PGR pediu o arquivamento do processo. São pequenas ações do Supremo que escancaram o partidarismo do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele vem brindando o presidente da República, tanto que poucos acreditam que, se houver uma sugestão de indiciamento de Bolsonaro pela CPI da Covid, Augusto Aras vai encaminhar uma denúncia via Procuradoria-Geral da República, disse Sakamoto, durante participação no UOL News, programa diário transmitido pelo UOL. A pergunta é o seguinte: há ainda alguma dúvida de que o procurador Augusto Aras, caso a CPI demonstre que encontrou provas concretas das irregularidades do presidente Jair Bolsonaro, principalmente no que diz respeito à questão da pandemia do Covid, ao uso da hidroxicloroquina, da cloroquina, ao gabinete paralelo, por acaso vocês acham que o Aras vai colocar à frente essa história aí? Claro que não. Né? Ele vai barrar essa história. E por isso que o Bolsonaro, de certa forma, se sente tranquilo, porque ele diz, não, por mais que eles encontrem falcatruas, maus feitos, tenho o Augusto Aras para me defender. E a pergunta que se faz ainda é o seguinte: não há nada o que fazer diante disso? Os parlamentares, o Senado, o Congresso Nacional, as instituições democráticas não podem fazer nada diante disso? Se, por exemplo, o procurador atua como um engavetador geral do presidente Bolsonaro, o que esperar, então, dessa justiça? Cada vez mais a CPI está se aproximando da verdade, daquilo que todos já sabem que precisa confirmação, dos malfeitos do Bolsonaro diante do combate à pandemia, que na verdade não combateu a pandemia, pelo contrário, se tornou um propagador de uma medicação ineficaz para a Covid-19, que é o caso da cloroquina.
a existência do gabinete do ódio. Então, cada vez mais a CPI se aproxima disso. Hoje ela está recebendo, inclusive, mais uma vez, o ministro da Saúde agora, o Queiroga, para saber mais coisas sobre isso. Mas, certamente, o Augusto Aras engavetará qualquer pedido de investigação sobre Bolsonaro. Resta saber o que fazer diante disso, porque diante da realidade, da conjuntura que nós temos, por exemplo, uma conjuntura que você tem um governo, um presidente fazendo todo tipo de coisas que não devia fazer, e a sociedade simplesmente passando pano diante disso, as instituições passando pano, mas vê-se aí uma luz no fim do túnel. Por exemplo, a atuação do Supremo Tribunal Federal, a atuação da Polícia Federal, então vê-se aí uma luz no fim do túnel. Aqui no jornal O Estado de São Paulo, ex-funcionário do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, contratou faixas pedindo intervenção militar com Bolsonaro no poder. E aí diz o seguinte: apontado como autor do foguetório contra o prédio do Supremo Tribunal Federal, o engenheiro eletricista e ex-funcionário terceirizado do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Renan da Silva Sena, foi identificado pela Polícia Federal como intermediário da locação do carro de som usado na manifestação que defendeu a volta da ditadura militar, intervenção das Forças Armadas e atacou instituições democráticas no Dia do Exército do ano passado em Brasília. Na ocasião, o presidente Jair Bolsonaro chegou a discursar apoiadores em cima do caminhão. A PF chegou a Renan Sena no chamado inquérito dos atos antidemocráticos. Os investigadores localizaram a empresa contratada para prestar o serviço e descobriram que ele foi responsável pelas negociações. O pagamento, segundo o proprietário do veículo, foi feito em espécie. A investigação aponta que Sena também teria sido responsável por encomendar faixa com os seguintes dizeres: todo o poder emana do povo. Bolsonaro, comandante supremo das Forças Armadas, fechados com Bolsonaro. Intervenção militar com Bolsonaro no poder supremo é o povo. Povo armado jamais será escravizado. Mensagens obtidas pela Polícia Federal mostram que um pastor teria sugerido a confecção dos cartazes e se comprometido a ajudar no custeio. Aqui uma coisa vergonhosa, um pastor que atua em nome de Deus fazendo esse tipo de coisa. E uma coisa ainda mais vergonhosa aí destacada aqui é a presença de um membro pago pelo Ministério, pela Secretaria da Mulher, no caso da Damares aí, fazendo esse tipo de coisa. Significa que os atos antidemocráticos, na verdade, ele tinha todas as suas raízes, eles tinham toda a sua base no próprio governo, nas secretarias, nas instituições, nos órgãos do governo, pago pelo dinheiro do povo. Vamos ao Jornal Globo, que tem a notícia seguinte: além da cloroquina que o Bolsonaro divulgou, um remédio ineficaz, inadequado para o uso, o combate ao coronavírus, tem também agora uma nova cloroquina que o Bolsonaro também ele chegou a estimular. A Comissão de Ética prepara denúncia ao Ministério Público sobre estudo da nova cloroquina de Bolsonaro. A Comissão Nacional de Ética de Pesquisa, responsável pela análise e aprovação dos estudos científicos no Brasil, constatou em investigação sigilosa uma série de irregularidades no ensaio clínico que aplicou proxalutamida em pacientes de Covid no Amazonas. A substância chegou a ser propagandeada pelo presidente Jair Bolsonaro em suas lives como uma espécie de nova cloroquina. Um relatório com os resultados da apuração deve ser enviado ao Ministério Público, à Anvisa e ao Conselho Federal de Medicina, pedindo a abertura de um inquérito para investigar a suspeita de fraudes e falhas graves. A questão é a seguinte: o Conselho Federal de Medicina, nós percebemos que passa pano para todos esses atos absurdos do presidente Bolsonaro. Uma das provas de que o Conselho Federal de Medicina passa pano é exatamente a presença de médicos do CFM no chamado gabinete paralelo, que já foi comprovado. Antes, porém, a comissão deu aos organizadores do estudo uma última chance de fornecer informações
que justifiquem as falhas e esclareçam as suspeitas dos conselheiros. O prazo limite para entregá-las era o último dia 31, mas um novo prazo foi concedido até a próxima semana. Dadas as informações já prestadas, não se espera que haja nenhuma mudança significativa na situação atual. Portanto, aí, mais uma prova das irregularidades do governo Bolsonaro. E agora vamos também, no caso aqui, ao jornal 247, assessores do gabinete do ódio desmentem o Weingarten e admitem a PF atuar na SECOM. O Técio Tomás, membro do gabinete do ódio e assessor especial de Jair Bolsonaro, admitiu em depoimento à PF que 2 funcionários que trabalham com ele tinham atuação junto à SECOM. Depoimento de Técio contradiz o ex-secretário Fábio Weingarten, que negou em depoimento à CPI da Covid qualquer relação de membros do gabinete do ódio com a SECOM. E aqui mais uma prova concreta de que o Weingarten mentiu. Vamos então aqui ao Jornal É o País, por último aqui o Jornal É o País, que destaca a campanha à presidência da República, na verdade, as eleições presidenciais no Peru, que aconteceu neste domingo, e que o caso está muito apertado, o resultado vai ser muito apertado, uma diferença muito pouca. O candidato de esquerda, ele possivelmente vencerá as eleições no Peru por uma diferença mínima de menos de 1%, na verdade, de 0,4%. É fato que está deixando uma situação assim muito dramática no Peru, até mesmo porque a opositora do candidato de esquerda, que é a filha do ditador Fujimori, pela terceira vez candidata a presidente da República, ela já se coloca que não aceita esse resultado, já estava colocando, como diz, melando a eleição no Peru. O Peru acompanha a apuração angustiante com reviravolta e denúncia de fraude eleitoral. A Keiko Fujimori, a filha do ditador Fujimori, é a candidata de extrema-direita, ela já dá um aí de Aécio Neves, e que já coloca que está havendo fraude porque ela vai perder as eleições. Então, o Pedro Castilho, que é o candidato à esquerda, abre vantagem sobre a conservadora Keiko Fujimori, que acusa partido rival de atrasar a contagem de resultados que poderiam favorecê-la. Então, essa é a questão. É isso aí, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades, curta, compartilhe, divulgue o nosso vídeo, o nosso canal nas suas redes sociais.